Hoje eu vou aproveitar que este mês, estamos em agosto, e é o mês dos pais, então eu vou conversar com algumas pessoas especiais. E uma das pessoas especiais que eu vou deixar se apresentar agora, que eu convidei, que aceitou o convite para falar comigo, é o Marcelo, que é um querido amigo que veio da área da educação indiretamente, né? E eu vou deixá-lo que ele se apresente. Obrigada. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar contigo. Falar de educação de crianças mais ainda. Sinto lisonjeado com as suas palavras. Ah, que bom. Muito bem, conta pra mim um pouquinho, só para o pessoal te conhecer, quem é o Marcelo? Bom, eu sou formado em administração de empresas, tive uma carreira executiva em diversas multinacionais, na área comercial, e recentemente eu me tornei empresário, né? Eu sou consultor, professor, e nas horas vagas eu gosto de esporte. E do lado pessoal, né, sou casado com a Fernanda, e tenho dois filhos maravilhosos, né, o Gustavo e o Pedro. Um tem 15 hoje e o outro tem 10. São minhas principais riquezas aí. É bom que dá pra ver diferentes momentos, né? Porque 5 anos de diferença acho que é interessante, né? Dá pra ter diferentes percepções, né? Eu costumo até dizer que o segundo, ele fica mais bem elaborado no ponto de vista da educação, porque a gente acaba refinando os erros. Ah, né? Nossa, eu nunca tinha pensado nesse aspecto. Como eu só tenho um, né? Então, enfim, é diferente. Não que a gente quis errar no primeiro, mas obviamente a gente repensa algumas coisas, né? Mas enfim, é uma observação que eu faço, né? Muito bem. O convite foi principalmente porque nós estamos no mês dos pais. E a gente sabe que hoje em dia ainda é difícil ter pais tão participativos, mesmo com a sociedade mudando e tal, você sabe, você acompanha, mas mesmo assim nós temos poucos pais tão participativos, e eu sei que você é um pai participativo. Me conta um pouco de como se deu essa participação e como você entende o seu papel como pai hoje, o que você acha que você faz eventualmente de diferente? Bom, antes de mais nada, né, para ser pai, quando eu fui pai pela primeira vez, aí eu tinha a visão de ter um filho independente, digno, né, de respeito da sociedade, altivo, enfim, todos os predicados que qualquer pai deseja ao filho, né? Sim. Quando isso acontece, a gente precisa repensar um pouco como foi a nossa educação, e aí eu tive que me reeducar. Da mesma maneira que você faz aí uma reeducação alimentar, eu tive que fazer uma catarse, né, dentro de mim mesmo, né? Para contextualizar um pouco, eu queria falar um pouco sobre a minha educação. A minha educação foi assim, minha mãe sempre cuidou de mim, e até demais, né? Aquele cuidado, né, de fazer tudo por mim. Era uma situação muito interessante, né? Que ao mesmo tempo eu me sentia acolhido, por outro lado eu me sentia seguro quando eu não estava perto da minha mãe. E obviamente porque a minha mãe não percebia isso. Sim, né? claro. Mas não foi muito, não levou muito tempo, né? Eu lembro lá com meus 10, 12 anos, eu ser cobrado porque eu não tinha iniciativa. Ora, quando eu ia no médico, ela falava por mim. Quando eu fazia qualquer coisa, até lição de casa... Ela estava presente ali. Exatamente. Eu não tinha muita referência de mim, né? E a gente não percebe isso. E aí, vale falar um pouco do meu pai. Eu ia perguntar, né? Como é que ficava a figura do seu pai nesse contexto? Então, meu pai era aquele típico trabalhador, né? Se eu tivesse que falar aqui, eu acho que eu conversei ao longo da minha vida muito mais com o meu sogro, né? Trocar palavras e ideias, do que com meu pai. Por meu pai tem um negócio muito interessante, engana-se quem pensa que assim, ele não gostava de mim, não cuidava. Pelo contrário, ele era o estilo dele, mas ele me ensinou muita coisa no ponto de vista da integridade, né? Ele ensinava agindo. Então ele ia lá e trabalhava com afinco, entendeu? Ele dava o exemplo pela ação, exatamente, né? Não pelas palavras, mas pelo fazer, né?
Pois bem, então, era o exemplo através da ação. Então ele ia lá e fazia. Ah, o pessoal falava de caridade, ele fazia caridade. Se tem uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, é meu pai. É interessante colocar esses dois pontos, né, para a gente ver as coisas que são importantes, né, fazer, né, repensar, né, ressignificar, e as coisas que a gente pode manter. Então, uma das coisas, eu comecei a fazer um pouco diferente do que minha mãe fazia, né? Eu até diria que bastante, né? Então, quando eu converso com meus filhos, eu estou perguntando muito mais do que dizendo o que eles têm que fazer. Eu questiono. E com relação a essa questão do meu pai, né? E aí tem a questão da coerência, né? Porque não adianta você querer que o seu filho seja algo se você mesmo não dá o exemplo. Então, passei a me policiar muito mais e ter soldados, né, que me cobrassem, né, esse tipo de atitude. Eu passei a ser uma pessoa melhor nesse ponto de vista, né, justamente para buscar ser um exemplo, uma referência para os filhos. Né? Que legal que você tenha parado para perceber isso, porque muitas vezes a gente está no piloto automático da vida e a gente vai levando, né? Do jeito que a gente aprendeu. Não, é verdade, verdade. Então, aí tem muita questão, muitas coisas, né, que passam pelas referências que eu tive na minha família, né? São pessoas íntegras, né? E aí tem bastante conceito, né? Primeiro, um conceito de integridade, né? Que eu costumo falar muito com meus filhos, né? Integridade não é fazer a coisa certa somente quando as pessoas estão te olhando, né? Principalmente quando você está sozinho. E aí eu lembro também de um livro, né? O Caçador de Pipas, né? Que ele resumiu os mandamentos em dois, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e não roubar. Então, quando você ama a Deus, você está, seja lá qual for a religião, você está amando o cosmos, né? Então, tudo. E não roubar, ele é muito amplo, né? Porque tudo que trai aquilo que foi combinado, ele está sendo, de uma certa maneira, um roubo, né? Eu precisei mudar a mim mesmo e me cobrar a respeito dessas minhas crenças, novas crenças. Eu acredito que essas são valores importantes do meu núcleo familiar, né?